Ele faz tudo isso que a palavra está falando. Não sou eu que estou falando. A cada coisa que eu falo, eu estou lendo o versículo. Então, é a palavra que está falando. Não sou eu. Não está vindo de mim isso. Está vindo da própria palavra de Deus. E quando isso acontece, quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, nosso semblante muda, como o próprio pastor já comentou aqui hoje. Nosso rosto, o que acontece com ele? Ele resplandece. Quer ver? Vida. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nosso rosto, ele resplandece a glória do Pai, quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Amém? Querem exemplos? Moisés, quando ele ia falar com o povo, depois de falar com Deus, os irmãos podem procurar depois, ele precisava colocar um véu no rosto dele, porque a glória do Senhor era tanta que as pessoas que estavam escutando não conseguiam olhar para ele de tanta glória que refletia no rosto dele. Estevão, quando ele viu os céus abertos, as pessoas falaram que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo. O próprio Jesus teve essa característica. Vou ler aqui para os irmãos, Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nessa situação a gente pode meio que duvidar que Jesus foi adorar, mas era um monte longe. Ele não estava perto daquele monte. Então ele precisou se preparar. Ele preparou, ele tomou cuidado com as pessoas que iam com ele. Tomem cuidado com isso também, meus irmãos. As pessoas que te rodeiam. Ele escolheu a dedo as pessoas que iriam com ele no monte para adorar. Ele precisou fazer todo um preparo para chegar naquele monte. Chegando lá, o coração dele já estava aberto para a adoração. Foi nesse momento que ele se transfigurou e o rosto dele resplandeceu como o sol. Aleluia. E o que acontece quando nós resplandecemos a glória do Senhor? As pessoas que estão à nossa volta também são alcançadas por essa glória. Amém. Todos aqueles que nos rodeiam vão perceber uma coisa diferente em você. Esse brilho especial que só o Senhor pode colocar em nossos olhos. Duvida? Eu provo. Olha lá. Em Salmo 40, verso 3. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que é assim. Quando nós recebemos o poder e a glória do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus resplandece nos nossos rostos e as pessoas ao nosso redor são transformadas por esta glória. Amém, meus irmãos? Aí vem a pergunta: precisa mesmo disso tudo? Precisa? Vamos ver o que Jesus falou a respeito disso? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Não é qualquer um que Deus trabalha. E não é qualquer um que vai para a glória. Quem é que vai? Quem for um verdadeiro adorador. Por que disso tudo? O próximo versículo fala: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o próprio Jesus disse que precisa ser assim, quem somos nós para dizer o contrário? Meus irmãos? E quem for de fato um verdadeiro adorador, o que vai receber? Olha só, na situação de Jesus,
quando ele foi adorar, olha só o que aconteceu. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Sabe o que eu vejo nesse versículo, meus irmãos? Que quem é o verdadeiro adorador é exaltado pelo Pai. Ele é glorificado pelo Pai. E, em Colossenses de novo, nós vemos: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então quem é que vai receber a coroa? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarem ao Pai em espírito e em verdade. E meus irmãos, isso é lá na glória, mas e aqui? Sinceramente, meus irmãos, pensem comigo. Depois de nós adorarmos sem cessar, orarmos sem cessar, transmitirmos o amor aos nossos irmãos, obedecer a palavra, obedecer a nossos pastores, o que falta acontecer? Falta vitória. Falta Deus te abençoar, e é isso que vai acontecer quando nós nos tornarmos verdadeiros adoradores. O Senhor, Ele vai nos abençoar. Ele vai ouvir as nossas orações. Como que Ele não ouvirá a oração de um justo, de um verdadeiro adorador? Aquela promessa que Deus cumpriu, que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Até o desejo do seu coração, se for da vontade do Senhor, ele vai ser realizado. Isso se nós nos tornarmos verdadeiros adoradores. Se nós adorarmos o Pai em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu passei um pouquinho dos minutos que o pastor queria que ele falasse, mas é essa palavra que Deus fala. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. E o Salmo 91 vai louvar o hino que muitos devem conhecer, que é o Casa do Pai, do Tales, que ele fala justamente isso, que eu quero voltar à casa do Pai. Porque quando nós chegarmos lá no céu, esse é o nosso prêmio maior. É para lá que eu quero voltar. Deus nos criou. Então o nosso desejo deve ser voltar ao lado dele, ao lado do nosso Criador, ao lado do nosso Pai. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu agradeço.